decklist de Hero. Eu fiquei em terceiro colocado aí no nosso torneio semanal de For Fun. Ele tem uma banlist própria. Nessa banlist o Hero tomou 4 hits, então é uma lista que o pessoal não está muito acostumado a ver de Hero. Tem alguns números muito diferentes aqui e se vocês estranharem alguns números aqui é por causa desses hits aí que o deck tomou. Então, um Stratos, bem autoexplicativo, buscador genérico do deck, ele joga sozinho, um buscador, não é uma vez por turno, ele é extremamente bom no deck, então não tem muito o que falar. Um Ferris, ele estava hitado na lista, então só podia rodar um, ele também é muito bom, descarta um, ele entra por Special, ele estende os seus combos, faz muita coisa. O Increase, ele faz parte do combo junto com o Ferris, então quando o Ferris entra, ele joga esse cara na Spell Trap, ele tributa um, entra por Special e traz outro Vision Hero, que é o Vion. O Vion entra por Special junto com ele aqui, então esses três carinhas aqui fazem um combo. Então normalmente o Stratos entra, busca o Ferris traz o Increase e o Increase traz o Vion. Então essas 4 cartas aqui fazem um combo, basicamente, mas como o combo de Vision Hero tá hitado, esse tá 1, esse aqui tá liberado, mas não faz sentido jogar mais de 2 dele já na build normal, então se esse tá 1, só faz sentido rodar 1, e esse aqui também tá hitado, só pode jogar 1, então um de cada aqui. Então o Stratos estava 1 e o resto também acaba ficando 1. Eu joguei 2 Shadow Mist. Shadow Mist, basicamente, eu quase não ativei o efeito dela de buscar Change Quick Spell. O que você quer da Shadow Mist basicamente nessa build é você jogar ela pro Grave por algum efeito e buscar outros Heroes. Então, por exemplo, você pode usar o efeito de descartar de custo do Ferris pra jogar ela no Grave. Você quer jogar ela no Grave por outros efeitos, por polimerização, por outras coisas, para você conseguir buscar um Hero do deck por efeito dela, de alguma forma. Fazer link com ela, de alguma forma fazer com que ela caia no Grave para você dar o efeito de buscar outro Hero. Mas ela é muito boa, buscadora, busca Change Quick Spell. A ideia é que 2 dela no deck tá ótimo. Eu joguei com 2 Solid Soldier. O Solid Soldier, ele num formato que a gente não tem muito risco de tomar Hand Trap, ele é muito bom porque ele dá um Special adicional. Então numa mão que você tem um dele e um do Stratos, é uma mão muito boa. Se você dá uma normal dele, você ganha uma Special do Stratos. O Stratos entrando por Special, ele vai fazer uma busca de um Hero. Ou se você está lidando com um deck que faz muito back row, você pode dar uma Special do Stratos e você pode ativar o outro efeito do Stratos que às vezes as pessoas esquecem, que você pode dar um pop pelo número diferente de Heroes que você controla, então ele destrói Spell e Trap também. Isso é muito bom. Você pode, até se você tiver uma Change Quick Spell na mão, você pode desviar a negação de efeito. Então, tipo, você dá normal disso aqui, o cara dá Veiler, se você tiver uma Change Quick Spell, você dá em cima dele, traz um Dian, que também é muito bom. E o efeito dele ainda resolve para trazer um Stratos e tem um Dian, que é um bicho de 2.800 que quando bater vai fazer special de um hero do deck, então isso é muito bom. E ele tem outro efeito que quando ele deixa o campo por efeito de magia, ele vai fazer special de um hero do Grave, então esse cara é muito bom. 2 dele pra uma versão mais nerfada do hero aí. Um Liquid Soldier, mano, esse cara aqui basicamente faz todos os combos do hero funcionar. Ele dá draw de 2, faz você descartar uma, então ele dá draw power, ele invoca Absolute Zero, ele quando dá normal dele você consegue dar um Monster Reborn do Grave de qualquer hero de nível 4, isso é absurdo. Você só não pode ativar os 2 efeitos no mesmo turno, mas ele é muito versátil, ele faz Absolute Zero, faz o Sunrise, o combo dele triga junto com o Sunrise e você consegue buscar a Miracle Fusion, fazer a draw de 2, soldado sólido com soldado líquido, você faz o cara reviver um do Grave, esse aqui compra 2, e se você trouxer, fazer a fusão desses 2 trazendo o Sunrise, você compra uma Miracle Fusion junto, então o combo é bem legal.
Um Honest News. O Honest News é muito bom, tem que rodar um no deck para proteger seus bichos. Ele simplesmente dá OTK, ele protege bichos que você quer que fiquem no campo. Esse cara aqui é buscável, então tem que ter um. É, um Adusted Gold. Adusted Gold faz Bane. Bane é muito bom. Ele simplesmente reseta os monstros do cara quando você está numa situação muito apertada. Então o Bane ganha jogo. Me ganhou muitos jogos o Bane. Então essa carta aqui é muito boa. Esse cara aqui é o trunfo. Numa banlist onde o Dark Law tá irritado, eu precisava de outro cara para fazer controle. Então eu optei por rodar uma engine de Destiny Hero. Só que eu queria ter um Destiny Hero que fosse coerente, porque às vezes a engine de Destiny Hero brinca muito, porque os Destiny Heroes não fazem muita coisa na mão. Então eu optei por rodar poucos e rodar um Destiny Hero Plasma, porque o Plasma ele é um skill drain ambulante, isso deixa muito decks em apuros. E eu só precisava ter 3 heroes para fazer summon dele. E fazendo a summon dele eu conseguia ter um Honest News para aumentar o ataque dele, então não para os decks terem dificuldade de tirar ele na porrada. Ele em si próprio já nega os efeitos do oponente, e às vezes eu conseguia deixar no campo também outros bichos para ajudar ele, porque por exemplo, se eu deixo o Sunrise do lado dele, ninguém consegue bater nele diretamente, tem que bater no Sunrise primeiro. Então já é difícil para os bichos passarem em cima dele com ataque. E com efeito, e mais um Sunrise, mais um Honest News. Se eu tiver outra Mask Change também para dar em cima dele, desviar o efeito de magia, armadilha, tudo isso ajuda. Então o Plasma foi meu ganha-jogo aí de muitos decks. Ganhou a partida contra o Super Heavy aí, que garantiu o 3º lugar aí. Plasma, muito bom nessa build. Celestial também é um dos alvos da Fusion Destiny aí que tá vindo aí mais pra frente. Basicamente o Celestial ele tem um ótimo efeito de Grave. Então quando você não tem nenhuma carta na mão, você pode banir ele mais um pra comprar 2 cartas. Então ele também tem um ótimo efeito de recovery. Ele e o Soldado Líquido é os caras que fazem draw no deck. Ele também, quando ele bate, ele pode dar menos 500 de vida no oponente e destruir uma Spell Trap. E ele é o alvo da Destiny Fusion, né? Ele pode fazer Distopia, pode fazer o Perigoso. Então é uma boa carta, mas geralmente você não quer ver isso aqui na mão. Você quer mandar isso aqui do deck pro Grave por efeito de carta. 2 Malicious, né? Tem que rodar. Essa carta é muito boa. Eu tentei minimizar ver isso daqui na minha mão. Então, mesmo que isso aqui venha na mão, eu ainda tinha jeito de tirar isso aqui da minha mão com as Destiny Fusion, porque a Destiny Fusion fala que ela pode fazer fusão usando o Destiny Hero da mão ou do deck. Então, eu tinha 3 Destiny Fusion, tinha o próprio Ferris, que também dá pra descartar. Tinha a Twin Twister, tem várias coisas para tirar essas cartas ruins da minha mão, para minimizar os bricks. Então eu construí essa build pensando nesse tipo de coisa. Existem muitos Destiny Heroes que você não quer ver na mão, entende? Tem que ter jeito de tirar eles. Então, mas isso aqui é uma carta muito boa. Você quer ver ele no seu cemitério o mais rápido possível, você quer a special adicional dele, tem muitas coisas que ele faz funcionar no deck simplesmente por ele estar aqui. Aí tem o último Destiny Hero e o último hero do deck, que é o Dynatag. Dynatag é Hand Trap, então ele pode te salvar de um ataque pra você sobreviver, porque ele faz você zerar o dano e cada um toma 1000 de vida. E ele faz aumentar o ataque dos seus Destiny Heroes. Então, se você, por exemplo, faz um Plasma e você não quer passar o Plasma com 1.900 muito fraco, você pode fazer o seu Plasma com 2.900, que isso também faz eu segurar um pouco o jogo, porque você pode passar o Plasma com 2.900 e mais um Honest News na mão. Então, pro cara conseguir fazer um bicho de 4.000 pra mais é muito difícil com efeitos negados, né? Então você dá um Dynatag e o Dynatag segura esses mais 1000 no Plasma até o final do próximo turno. Então até você jogar de novo, o Plasma tá com mais 1000 de ataque, ele fica com 2.900. Se ele tiver com um Sunrise do lado, ele tá ganhando mais 400. Se você tem um Honest News na mão, ele ganha mais 2.500 se o cara tentar te bater. E já tá tudo com efeito negado do lado do oponente. Então essa carta aqui é só pra dar trabalho. Mas de novo, isso aqui é um dos Destiny Heroes que você não quer ver na sua mão, mas se vier também não é tão ruim. E ele também é um monstro 5 estrelas que dá pra você usar pra fazer o Malicious, né? Ele, o
Malicious Bane, quando eu falo Malicious, tá? Ele e o próprio Malicious são alvos de mais de 5 estrelas que você precisa usar para fazer o Malicious Bane, né? Então dá pra você usar ele. Tanto ele quanto o Plasma, quando morre, eles viram material para fazer Malicious Bane. Então são muito bons no late game. A única hand trap que eu usei foi a Veiler. Eu comprei a Ashe, mas não chegou a tempo. Já tinha mandado a lista, então eu usei uma Veiler. Veio muito a calhar em alguns duelos. Muito boa. Eu usei 2 Kaijus. Não apareceram. Não lembro de ter usado os Kaijus em nenhum duelo. Mas ainda assim, meu deck foi todo construído em Go in Second. Eu pensei ele todo em Go in Second, mas aconteceu de eu ir muito Go in First e a minha alternativa Go in First é fazer o Plasma muito fácil. E eu também não tinha um combo de Kaiju coerente, eu queria que fossem 2 Gamaciel para passar e atropelar mais fácil, mas eu só tinha esses 2 aqui em casa, então foi os 2 que eu tinha, foi o Radian e o Gadarla. Mas o Hero não tem problema para lidar com ataque alto, porque ele ganha muito ataque, então não interessava muito quais eram os Kaijus, mas eles têm 2800 e 2700. A ideia é tirar bicho problemático da frente, sabe? Bicho que nega efeito, bicho que faz alguma coisa muito estranha. Dá um Kaiju e bate em cima do Kaiju porque o Hero tem ataque de sobra para passar em cima de qualquer coisa. Qualquer bicho problemático. Aí a gente vai para Spells. Consistência. 3 Emergency Call. Isso aqui... Qualquer uma dessas daqui tem que virar peça de combo. Então se falta um soldado sólido, se falta um Stratos, tem 3 aqui. Mesmo que eles tenham tomado hit, qualquer coisa, tem que buscar através dessas coisas aqui. Então mesmo que eu tenha um Stratos, eu tenho 4. 5 Stratos, né, Hero Leaves. Eu vi pouquíssimo Hero Leaves acontecer nos duelos desse campeonato. Foi muito pouco, mas é indispensável você rodar essa carta, ela é muito, muito, muito boa. Não tem como montar um deck de Hero sem jogar Hero Leaves. Rota também, então se eu jogo com um Stratos mais 3 Ekal e mais uma rota, eu rodo 5 Stratos. O normal, né, num deck de Hero é você jogar com 3 Stratos. Menos que isso não dá pra jogar. Stratos é a melhor carta do deck. Aí 3 Mask Change. A Mask Change, num Hero que está sem Dark Law, ela acaba sendo uma carta muito complexa. Você quer ver a sua Mask Change quando você tem Absolute Zero no campo, porque você limpa o campo do oponente quando você tem o Absolute Zero. Antes dele conseguir tirar o seu Absolute Zero, você dá o Mask Change e limpa o campo do oponente tirando as spells e traps. Mas o meu intuito é ter pelo menos 3 alternativas de limpar o campo do oponente. Então eu conseguia limpar o campo do oponente simplesmente batendo. Então se eu conseguisse deixar lá o Sunrise ele consegue ir dando -1 no campo do oponente e eu ainda tinha mais 2 ataques, porque se eu tenho um Hero com ele, o outro Hero declarando ataque ele dá -1 e eu tenho mais 2 ataques, que é a maneira mais justa de bater no oponente. Mas a segunda maneira era com o Bane, a terceira era com Absolute Zero e Acid. E a terceira maneira de eu ganhar o jogo rápido era com o ATK de Yankee. Porque se o campo tivesse limpo, eu conseguia fazer qualquer normal summon de Hero Trevas. Eu tenho, sei lá, Shadow Mist, fazer special do próprio Malicious, do Grave, e dar um mudar a máscara nele. Bato com o Anki num bicho, o Anki vai buscar outra mudar a máscara e bato com o Anki de novo. E vou fazendo bola de neve para ir limpando os pontos de vida do oponente. Então qualquer coisinha que trouxesse Anki, que tivesse alguma coisa para dar ataque para ele, já era. Um Anki com 2800 mais um Honest News praticamente já limpa os pontos de vida do oponente. Então isso daqui na Battle Phase é muito fácil de dar OTK. Mas infelizmente os meus oponentes, quando viam que meu deck era Go in Second, a maioria das vezes eles falavam para eu começar. Aí eu tinha que fazer muitos sides pra tirar os meus Kaijus, por exemplo, porque eu sabia que eu ia começar, então eu sideava muito a trap. Que aí vocês vão acabar vendo o que eu optei de side. Mas Mask Change também é igual a Ekal, é igual a Stratos. Tem que ter 3 porque ela é muito boa. Aí, 3 são Geodestiny, é o que eu falei. Eu optei por uma versão menos bricável possível. Então isso daqui, cara, é um combo de uma carta só.
Se você vê uma dessa na sua mão, você não brincou. Porque com uma dessa daqui você consegue mandar uma Shadow Mist e um Malicious pro Grave, fazer o perigoso e você começa seus combos a partir daí. Você fica travado em só Hero Trevas, mas mesmo assim você tem muita coisa pra fazer com só Hero Trevas nesse deck. Porque você manda um Malicious, manda uma Shadow Mist, com isso você consegue buscar Plasma, você consegue buscar o One Ash News. O One Ash News fica na sua mão, ele te protege de qualquer ataque, os seus bichos ficam grandes. O perigoso você consegue descartar uma carta, mandar outro Destiny Hero pro Grave, você consegue fazer muita coisa só com essa carta. Se você já tem suas combo pieces na mão e isso aqui vem, você consegue fazer toda a sua jogada, dar isso daqui por último, fazer o Dystopia manda 2 Destiny Hero, você consegue dar um burn no cara de 2.600, de 1.600. Então essa carta é muito boa, ganhou muito duelo pra mim. Eu só não gosto de rodar isso daqui na build original, mas ela é muito boa. Uma polimerização, isso aqui é buscável no deck, só precisa de uma, então o Vion busca isso daqui, é uma carta que faz tudo no deck, ela é altamente reciclável também, então não precisa mais que uma. Uma Dark Kalin, isso aqui também é buscável pelo Adusted Gold para fazer o Bane, ele é o único alvo dessa carta aqui e ele ganha jogo, é isso. Uma Miracle Fusion, isso aqui também é buscável e reciclável. Quem busca isso aqui é o Sunrise. Sunrise absurdo também. Eu optei por rodar um Reborn. O Reborn ele é muito necessário nessa versão de build, porque eu tô com várias combo pieces cortadas, então o intuito é, eu vou usar o Stratos provavelmente ele vai ser usado uma vez e vai pro Grave. A oportunidade que eu tenho de trazer o Stratos de volta, seja com o Liquid Soldier fazendo o normal do Liquid Soldier, porque quando ele é normal ele traz um bicho do Grave, ou fazendo Reborn, eu vou trazer o Stratos de volta e o Stratos vai estender meu combo. Então isso aqui nada mais é do que um combo extender. Ou num late game muito acirrado, isso aqui ganha jogo como me ganhou também do Satellar. Isso aqui é staple, né? Não tem muito o que falar. Mas isso aqui, a ideia dessa carta aqui era para estender o combo. Ter mais ataque, ter mais recurso e continuar as jogadas. Uma Twin Twister, eu achei que ia ter mais decks que usam mais back row e acabou que não teve tantos assim, mas isso aqui também era uma maneira de tirar a carta ruim da minha mão. Então eu podia estar com o Malicious na mão, tirava o Malicious, destruía, dava um -2 no cara e tava com um recurso para começar o jogo, né? Porque você não quer ter o Malicious na mão. Um Khaled explicatório, isso aqui não serve só para hand traps, porque a hand trap tá limitada, mas tem muita coisa que ativa efeito no Grave, então qualquer coisa que o cara manda pro Grave que ativar efeito lá, você nega isso e para a jogada do cara em muitos aspectos, principalmente no late game. Então é uma surpresa. Um Cálice, isso aqui foi muito bom, isso aqui você pode ativar na Damage Step, você nega efeito, tipo, é muito versátil essa carta, principalmente quando você tá indo Going Second, porque o cara não espera isso daqui. Então, tipo, o cara tem uma iteração no campo dele, ele acha que ele tá garantido naquele negate, e ele não tá, porque você tem um Cálice na sua mão pra negar o efeito dele ao contrário. Tipo, dá um negate no campo dele. Eu só tenho uma e eu acho que ficaria apertado eu rodar mais de uma no deck. E até porque eu perdi 2 No More, né? Então eu precisava achar substitutos. Então eu apostei nos 2 Kaijus, porque eu acho que Kaiju não tem resposta para Kaiju. E isso aqui até o cara podia até arrumar uma resposta. Então eu optei por uma dessa. Raigeki, se o campo tá livre eu bato livre. Então autoexplicativo. É um Kaiju em formato de spell pra mim. Se eu consigo colocar... tirar todos os bichos do cara, os heroes jogam solto e vamos que vamos. Só bater. Aí uma No More, que é autoexplicativo também. Infelizmente a No More não deixa você bater, mas se o hero conseguir tirar todos os bichos do cara e com tudo efeito negado, o meu campo está estabelecido. Eu posso fazer plasma, posso fazer... limpar o campo dele, tirar toda a vantagem dele e jogar simplesmente.
É o que garante o segundo turno mais digno possível. E a Red Reboot. Red Reboot é a única trap que eu tô rodando no main deck, porque eu imaginei que teriam mais Solens de main, ou mais decks de controle, alguma coisa assim. E isso aqui, cara, faz qualquer deck de controle chorar, né? Qualquer Solen, qualquer coisa que entra de controle, isso aqui simplesmente fala não e deixa eu jogar em paz. Que foi o que aconteceu também contra o Satellar. Então joguei de boas contra o Satellar porque eu dei a top draw de um Red Reboot. O Red Reboot negou a Solen e falou agora eu vou jogar e GG. Isso aí. Então 40 cartinhas aí de main deck. Aí de extra deck eu rodei um Dread Decimator, esse cara aqui deixa os heroes gigante. Para cada hero que eu ganho é mais 100 para todo mundo que ele aponta e para ele mesmo. Ele já tem 2.500, então você coloca esse cara mais um Honest News, mais o Sunrise, cara, os heroes não tem limite para alcançar ataque. Fica muito grande, muito grande. Esse cara é muito bom e ele dá piercing, então se o cara tem bicho em defesa, bicho chato que fica flipando, não adianta, vai tomar muito dano com esse cara no campo. Cruz Cruzado, esse cara aqui na build original vai 2, mas eu tive que deixar só um dele. Esse cara aqui é um combo extender absurdo, ele estende as suas jogadas, toda principal combo de hero passa por ele, ele é muito importante, então obrigatório rodar, é muito bom esse cara, tenho que falar. Wonder Driver, esse cara aqui é o que recicla, se ele morre ele faz um special de um hero da mão por batalha. E ele, quando alguém é special na zona que ele aponta, ele recicla uma fusão, uma quick spell, uma miracle. É muito bom esse cara também, mas ele é bem situacional nesse aspecto. Eu prefiro os outros dois, mas ele é muito bom também. Esse aqui é o que eu falei, eu rodei 2 Anki, é a bola de neve de Anki, porque esse cara aqui, se ele bater e destruir um, ele vai trazer outro, eu posso trazer o outro e bater com o outro. Só aqui são 5.600 de ataque, então é muita vida que você tira do cara só com 2 Anki, se você tiver uma chain de Quick Spell, 2 chain de Quick Spell. Então precisava desses 2 alvos de Anki aqui. E ele também bate direto com metade do ataque. Então às vezes você, tipo, o cara acha que tá garantido num bicho virado em defesa. Você simplesmente tem uma chain de Quick Spell. Você só simplesmente bate na vida dele e acaba o jogo. Aí aqui são os alvos de Fusion Destiny. O Dystopia, essa carta é muito boa. Eu não valorizava ela até eu começar a jogar esse formato for fun. Esse cara aqui, ele entra dando dando burn no oponente. Então, tipo, ele já entra, dá alvo num Destiny Hero que tá no seu grave, dá o ataque do Destiny Hero que tá no grave e tira do seu oponente. Então, geralmente você vai dar alvo no Celestial que você usou pra fazer ele, porque o Celestial no próximo turno, se você não tiver carta na mão, ele vai te dar mais 2 cartas e ele já tem 1.600 de ataque, o cara já entra tomando 1.600, já fica com 6.400. Se tem alguém alterando o ataque dessa carta, ele vai dar um -1 no campo do oponente, porque você pode voltar o ataque dele original e destruir uma carta no campo. Esse cara é bom. Esse cara aqui dá burn, esse cara dá -1 e ele tem 2.800 de ataque. Você pode dar uma chain de quick spell, então você bate nele, bate com ele com, sei lá, 3.800, porque geralmente você pode alterar o ataque dele. Você pode dar um Honest News nele, bater, ativar o efeito dele, tirar -1. Dar um chain de quick spell nele, bater. Você pode usar o Dynatag nele para dar mais 1.000 para ele. Pode fazer muita coisa com essa carta. Aí tem 2 perigoso. Perigoso é o que ele precisa ter 2 alvos, porque esse cara aqui é a única opção que você tem de fazer com a Fusion Destiny que pede um Hero Trevas e um Herói do Destino. Esse aqui pede 2 Heróis do Destino. Então, esse aqui você consegue mandar uma Shadow Mist e um Malicious. Ou uma Shadow Mist e um Dynatag. Uma Shadow Mist e um coisa. Isso aqui serve para mandar a Shadow Mist pro Grave e fazer sua primeira busca. Só para isso que ele tá aqui. O efeito dele em si não é muito bom, mas ele é um bicho que tem 2.600 de defesa, 2.000 de ataque. Ele manda outros Destiny Hero pro Grave. Ele é para fazer combo também. Aí eu rodei um Blast. Esse cara aqui eu não invoquei nenhuma vez. Ele é super questionável. Acho que se eu olhasse hoje eu teria colocado no lugar dele um outro Cruz Cruzado. Mas ele tá aqui porque o intuito era proteger o único Stratos que eu tenho.
Porque se alguém desse um Veiler e eu tivesse uma Mask Change, eu posso dar a Mask Change no Stratos, invocar o Blast, e o Blast protege o efeito do Stratos porque a Veiler perdeu o alvo. Mas isso não aconteceu em nenhuma vez, então bem dispensável. Mas ele é bom. Ele também dá -1 nas coisas do oponente. É bom. Acid é bom. Ele dá um Feeder Duster no campo do oponente. Usem o Acid, sempre bom. Um Absolute Zero tira todo mundo quando ele sai do campo. Muito bom essa carta, tem que rodar. E ele ganha 500 para cada bicho água que não ele. Então, às vezes, contra alguns decks aí, podia ser uma coisa muito boa. Fora que o Sunrise também ele dá ataque para cada atributo diferente. Então, água, vento, essas coisas é muito bom. O Dian, é o que eu falei, ele era o alvo do Solid. Então, tipo, alguém dava algum efeito. É o mesmo princípio do Blast. Se alguém desse algum efeito em cima do Blast, uma Veiler, uma Cálice, dependendo da hora, você pode dar uma Mask Change, trazer esse tipo de bicho aqui, desviar o alvo do efeito. E aí o efeito continua resolvendo e você tem um bicho muito maior ainda em campo para fazer outras coisas. E o efeito dele é muito bom também, muito bom. Tem 2.800, 3.000, é um dos maiores Masked Heroes que tem. Quando ele bate e destrói, ele vai trazer um Hero Special do deck. Isso é muito forte. E por último, mas não menos importante, o Trinity. Isso aqui é um OTK ambulante. Se você faz isso aqui, entra com 5.000 de ataque, batendo 3 vezes. Eu deveria ter feito mais esse cara aqui. Esse cara aqui é muito importante no deck. Ele faz com 3 Heroes, então não é difícil de fazer. Eu perdi duelo contra a Virtual World porque eu não fiz ele. Eu resolvi combar ao invés de fazer simplesmente ele bater para tirar os Virtual World do campo, porque eles estavam com efeito negado. E esse cara é muito importante no deck. Eu devia fazer mais ele. Ele é muito bom. E, tipo, ele já entra com 5.000. Se você tem um Honest News na mão, se você busca um Honest News, ele bate com 7.500 3 vezes. Ele só não pode bater direto, mas de resto, se tem bicho em posição de ataque, praticamente é GG. Aí, por último e não menos importante, Malicious Bane, a Raigeki ambulante. Muito boa essa carta, não é destruída por efeito, não é destruída por batalha. Dá um Raigeki em todos os bichos com 3.000 ou menos. Ganha ataque para todo bicho que ele destruiu. Se tem outros Hero no campo dando ataque para ele, fica mais absurdo ainda. Ele é muito bom, muito bom. E o tão falado Sunrise. Esse cara busca Miracle Fusion, dá ataque para cada atributo diferente e destrói carta no campo quando outro Hero batalha. Muito bom. E por último, side deck. O side eu optei por colocar bastante back row rage. Então eu coloquei 2 Hydronade, porque eu queria forçar. A gente está jogando num formato onde não tem muita Solen. Então eu queria forçar as counter trap do adversário, principalmente que eu pensei que eu ia jogar contra deck de controle. Então, por exemplo, se o cara tem uma Solen Judgment, ele ia ter que dar nesse tipo de coisa, e não nas minhas invocações, nas minhas spells. Então eu queria forçar esse tipo de coisa. Isso aqui aconteceu contra o Satellar, foi muito bom jogar contra o Satellar com isso aqui. Então, Hydronade é a minha opção para Harpy's Feeder Duster, porque eu não tenho. Hydronade é muito bom. Só que o problema é que teve muito deck que usa spell não setada, né? Usa spell aberta, ou contínua, ou de campo, e isso aqui não tira isso. Então, mas é isso aí, Hydronade é muito bom e é bem baratinho. Isso aqui devia ser 2 Twin Twister, mas eu também não tenho. Então foi 2 MST, baratão, simplão, ninguém mais usa isso, mas ainda cumpre bem o trabalho. Ajudou também, tirou um pouquinho de back row. É MST, mano. MST, não tem muito o que explicar. Aí vamos pro combinho que tá limitado. Uma Judgment e uma Strike. Não tem muito o que explicar, né? É um Omni Negate e uma Negate de efeito e de Special. Minha ideia era que se eu perdesse o primeiro duelo, meu deck é Go in Second, mas se eu perder, a ideia é ir em segundo e controlar com Trap, porque é fácil de fazer Plasma. O Plasma com qualquer Negate atrás dele é muito difícil de qualquer deck passar. O
Plasma com uma Veiler, o Plasma com uma Solen Strike, o Plasma com uma Solen Warning, ou com uma Solen Judgment é muito difícil do oponente passar. 3 Chain Disappearance. A Disappearance ela é uma carta que ninguém espera tomar. E quando toma, ninguém esquece. Então é assim. Essa carta aqui, quando o cara toma, tem muito deck que ele se apoia muito em bichos que tem menos de 1000 de ataque. E eles são bichos que fazem o deck rodar. Então, por exemplo, BA se toma uma dessa aqui, nunca mais esquece. O Psyframe que topou, que eu não cheguei a jogar contra ele, se tomasse um desses daqui nos bichos pequenos, ia tomar um baque. Então a ideia era pegar esse tipo de deck que se apoia em bicho pequeno, porque se ele tem ataque zerado, se ele tem ataque de 1000 ou menos, essa carta bane todas as cópias do main deck, mão e extra deck. E aí é um problema que eu não preciso mais lidar. Então, por exemplo, deck que faz muito sincro, geralmente Tanner é tudo menos de 1000. É muito difícil você achar um Tanner que tenha mais de 1000. Acho que só o Driver mesmo tem 2500, mas o resto dos bichos é tudo maior. Então, é tudo menor. Então, essa carta aqui pega muita coisa. Aí, 2 barreiras. Barreira é barreira, né? Pega muita coisa. Pega fusão, pega XYZ, ajudou muito contra o Satellar também. Ajuda contra a Flufal, ajuda contra um monte de coisa. Barreira. Isso aqui foi uma aposta. Não cheguei a usar. Eu achei que ia ter mais deck fazendo link desenfreado. Porque isso aqui é um Omni Negate, é igual uma Solen, de graça, só que tem que ser ela tem que negar na coluna que esse card está setado. Então a minha ideia era colocar isso daqui na coluna do link, ocupar uma coluna do link quando eu começasse, e deixar a coluna do cara ocupada, pra deixar a coluna do outro lado livre e setar uma dessa na coluna do outro lado. Quando o cara fizesse um link, eu negava e GG pra mim. Mas não teve muitos links problemáticos, né? A galera não fez muito link problemático. E por último, foi uma buraco armadilha. Isso aqui é uma staplezinha. Eu fiquei traumatizado com o torneio passado que o Cubic me deu um OTK. E isso aqui tirava bastante bicho grande que ele invocava inerente. Então eu pensei, se tem um deck que entra com bicho inerente com mais de 3000, podem ter outros. Eu vou ter uma trap para quando eu começar, específica para tirar bicho maior. Que aí eu não tomo o ATK. Então foi isso. É isso aí, mano. Esse foi a decklist do Herozinho aí.